A acidose metabólica é um pH abaixo de 7,35 com um bicarbonato baixo, né? Por que o bicarbonato fica baixo? Na tentativa de compensar o excesso de ácido, né? Então, na tentativa de tamponar o excesso de ácido, o bicarbonato no sangue baixa. Tá? Essa é a explicação. Quando a gente fala em acidose metabólica, a gente tem que falar também sobre anion gap, né? Além de entender que tem ácido lá no nosso organismo, existe uma coisa que chama anion gap, que é um equilíbrio, né? É um cálculo, né? que mostra pra gente se existe algum ácido a mais no nosso organismo, né? O nosso organismo ele vai sempre tender à homeostase. Então, todas as cargas positivas que tem no sangue, todos os eletrólitos positivos, eles somados com os negativos, o resultado, eles têm que ser iguais, né? As cargas positivas têm que ser iguais às cargas negativas. E o que acontece? Quando se faz os cálculos, né? O que sobra, o que a gente dosa, né? E que a gente pode fazer a conta para a gente ver se existe uma alteração, existe algum eletrólito a mais, alguma substância a mais funcionando como ácido, é o que a gente chama do anion gap, né? Que é dos ânions e cátions que a gente mede, o sódio menos o cloro mais o bicarbonato. O cloro e o bicarbonato são cargas negativas, o sódio é a principal carga positiva que a gente tem, né? Então, quando a gente soma cloro com bicarbonato, quando a gente subtrai do valor do sódio, esse valor tem que ser de 8 a 12, né? Quando esse valor está acima disso, significa o quê? Significa dizer que a gente tem alguma substância funcionando como um ácido no nosso organismo. E aí isso a gente chama de anion gap aumentado. Se o valor está na normalidade ou para baixo, a gente chama como anion gap normal, né? Sobre anion gap, é interessante a gente pontuar um detalhe que nem assim não chega a ser tão relevante para a prática, mas você pode aplicar no seu dia a dia, né? Com um paciente que você está um pouco na dúvida, a gente vai ver mais na frente lá os casos, então pode ser que algum paciente ou outro, quando você comece a praticar, levante um pouco de dúvida sobre isso, mas ele também se altera, o valor do anion gap ele se altera com a albumina, na relação de 1 para 2,5. Então, cada ponto de albumina que baixa, né, por exemplo, paciente com albumina de 2, paciente desnutrido, paciente muito consumido com albumina de 2, esse anion gap aí vai ser mais baixo, tá? Então, o limiar desse anion gap vai ser menor, né? A gente baixa aí 2,5 do anion gap, então, digamos que ele está com albumina de 2, né? O normal é a partir de 4. Então, a albumina de 2, ele vai baixar 5 o anion gap, ele vai ficar ali, o anion gap normal dele vai ficar de 3 a 7, tá? Esse é um detalhe a mais, é um detalhe extra, não chega a ser tão diferencial assim. Na grande maioria das vezes você vai poder fazer uma análise com o conteúdo que eu vou dar aqui hoje, certo? Então, voltando para a parte de acidose metabólica, depois a gente vê se a gente definiu que a acidose é metabólica, né? O paciente tem um pH abaixo de 7,35 com bicarbonato baixo, a gente vai calcular o anion gap desse paciente, vai olhar se ele tem um anion gap normal ou aumentado, e a gente depois vai ver se o PCO2 dele tá conseguindo compensar, né? A gente vai ter o PCO2 esperado. Porque, como eu disse, o organismo da gente vai sempre entender a homeostase. Então, se o bicarbonato cai, o PCO2 também tem que cair, tá? O PCO2 tem que cair para poder compensar, porque o CO2 ele funciona como um ácido, então o organismo da gente tem que botar ácido para fora para poder compensar essa acidose, tentando fazer uma alcalose respiratória, né, na tentativa de compensar e fazer a homeostase. Então, como é que é o cálculo disso aí? É o bicarbonato vezes 1,5 mais 8, uma variação de mais ou menos 2, né? Então, pode ser para mais ou para menos, ali nesse intervalo, no intervalo que você achar da continha, que a gente vai fazer mais na frente, né? Você vai definir se o paciente tem uma acidose metabólica compensada ou se ele tem um outro distúrbio, né? Que ele pode ter uma acidose ou uma alcalose respiratória associada, tá?